Sejam bem-vindos a mais um Conectins. Levante-se aí do seu lugar e venha cantar com a gente. Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Pois Jesus Cristo me ungiu pras boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. Minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Pois Jesus Cristo me ungiu pras boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não me guio por vista, eu me guio por Ele. Meu Deus, quero te agradar, me conheces muito bem. És meu Pai, eu sou todo teu, teus caminhos são os meus. A cada dia quero mais contigo andar, quero aprender a sempre em tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho assim mostrar. Oh, oh, oh. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vou buscar em tua palavra andar, tua pureza imitar. Meu Jesus, vem comigo estar, eu só quero acertar. A cada dia quero mais contigo andar, quero aprender a sempre em tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho assim mostrar. Oh, oh, oh. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso.
vou te entregar. Quero aprender a obedecer tua palavra, meu Jesus. Ao me olhar em vós saber que sou teu. Vem pra cá, vem conhecer um Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer um Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Olá, Conectins! Esse é o momento que você mais aguardava. É o momento das nossas dinâmicas. E nessa dinâmica, nós vamos nos exercitar. Como nós vamos nos exercitar? Na sua telinha vai aparecer a pergunta e logo em seguida você terá a resposta. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida aqui para eles dois, só para vocês verem mais ou menos como vai funcionar. Vocês dois, quantos peixinhos o garotinho levou para Jesus multiplicar? Então, vocês vão fazer 2 polichinelos. Muito bem. Vocês estão entendidos? Enquanto eles estiverem fazendo aqui, vocês aí de casa vão fazer também. Então, chega de enrolação, né? E vamos para os veras fazer os nossos exercícios. Vamos lá. A primeira pergunta é: quantas vezes o povo de Israel deu a volta em Jericó? E a resposta é 13 vezes. E o que significa que eles dois e vocês aí em casa vão fazer 13 abdominais. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, pode continuar. Gente, só para vocês saberem, lá em Josué 6, do verso 3 até o 5, vai explicar direitinho como aconteceu esse processo, que o povo de Israel deu a volta em Jericó para que o muro caísse. Então, corre aí na Bíblia e já dá uma olhadinha. Muito bem, exercício finalizado com sucesso. Mas não acabou por aí não, nós ainda temos mais 5 exercícios. Espere aí. E a segunda pergunta é: quantos dias Jesus, antes de ser levado para o deserto, jejuou? Vamos lá para a nossa resposta. Foram 40 dias e 40 noites. Isso significa que vocês aí de casa e os dois aqui no palco vão fazer 40 polichinelos. Olha, eu já estou cansada só de falar esse número. Vamos lá. Vocês estão fazendo aí em casa, né? Eu espero que sim. Eu não vou fazer, né? Porque eu estou segurando o microfone e não vai dar certo. Então, deixa só eles fazerem, né? Com um sorriso no rosto. Olha que lindo de se ver, ó. Ó, esse daqui gostou, ó, quis continuar. Estou se dedurando aqui. Enfim, espero que vocês aí de casa tenham feito. Agora, nós vamos para a nossa terceira pergunta, que é assim: quantas pragas Deus lançou sobre o Egito? Essa daqui é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês aí de casa devem saber. Vamos lá para a nossa resposta. Foram 10 pragas. Então, lá em Êxodo, do capítulo 7 até o 11, você vai ver todas as respostas. Mas não é agora não, bora se exercitar. E o que eles vão fazer e vocês aí de casa vão fazer também? Vão fazer 10 passadas. Bom, eu não sei o que é passada. Melhor eles fazerem uma para a gente ver, né? Mostra aí para a gente o que é uma passada. Então é isso aí que vocês vão fazer em casa.
10 passadas. Então, vamos lá. Vocês dois podem continuar. Enquanto eles estiverem fazendo, eu vou falar quais foram as 10 pragas: sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhoto, trevas e morte dos primogênitos. Foram essas 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito. Muito bem, uma salva de palmas para esses dois aqui, né, que estão dando um gás. E eu espero que vocês aí de casa também estejam fazendo. Vamos continuar, porque nós ainda temos 3 exercícios para fazer. Então vamos lá para a nossa 4ª pergunta. Em quantos dias Deus criou o universo? Bom, essa é bem fácil. Na escola dominical você já sabe o que é, né? Mas eu não vou antecipar muito para não dar spoiler da mensagem, não é verdade? Então, vamos lá. A resposta foram em 6 dias. E com isso, eles vão fazer 6 flexões. Bom, eu não vou fazer, né? Vocês já sabem o motivo. Mas eles dois podem fazer. Vamos lá fazer as flexões, né? Olha só, homem forte aqui, ó. Espero que você aí de casa seja forte que nesses dois aqui. Vamos lá para a nossa 5ª pergunta. Jesus teve quantos discípulos? Peraí, deixa eu contar. Foram 11? Não, foram 12, porque teve o que traiu, né? Então, com isso, o que eles vão fazer? Vão fazer 12 abdominais, ó. Queimar esse buchinho aqui, né? Pode ir lá. Muito bem, parabéns para esses dois. E para vocês aí de casa que também estão fazendo, né? Para a tristeza de vocês, esse é o nosso último exercício. Daqui a pouco você pode sentar, ficar de boa aí, esperando a mensagem. Mas vamos lá. Então vamos lá para a nossa 6ª e última pergunta, que é assim: quantos livros tem no Novo Testamento? Bom, essa daí, ó, é da Ana Paula Valadão. Você já deve ter decorado a música. E com isso eles vão fazer somente 27 polichinelos. Pode ir lá, meninos. Bom, eu não contei. Espero que vocês aí de casa tenham contado e, além de ter contado, tenham feito também. Para ser sincera, eu gostaria muito que vocês estivessem aqui para me olhar a cara de cansado de vocês. Mas, enquanto esse momento não chega, a gente vai ficar aqui, ó, preparando tudo com muito carinho e aguardando vocês para a semana que vem. Obrigada, tio Leandro. Obrigada, tio Minoro. E até a próxima. A razão do nosso viver é adorar o Senhor. Então venha louvar conosco. Luz às nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Quem tu és, eu só quero adorar-te. Dá os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
ao Connect Teens em Pauta. Hoje nós teremos a participação do Dr. Minoru Taniguchi, o grande defensor da teoria da evolução, e o Dr. Leandro Lima, que é um pastor e teólogo que vai defender hoje a teoria da criação. Bom, o que nós teremos aqui? Nós teremos um debate onde cada um vai expor a sua opinião a respeito daquilo que eles defendem. Então, vamos comigo! Então, vamos dar início ao nosso debate. Vocês estão prontos? Então tá ok, vamos começar. Então, Leandro, por favor, o senhor pode começar expressando a sua opinião a respeito daquilo que você defende. Muito obrigado, Paula, pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu ponto de vista para você, telespectador. Espero que seja um debate produtivo, né, que possamos ter a oportunidade de mostrar nossas ideias aqui da melhor forma. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o assunto em questão aqui é muito importante. Porque quando o assunto é como a vida começou, a visão científica ela se torna predominante. Isso eu sei. Mas eu acredito que a Bíblia nos diz lá em Gênesis 1:26 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a origem da vida não pode ter vindo do nada. Tem que ter vindo de algo superior, né, extremamente inteligente. De uma inteligência que a ciência não pode provar. Se Deus não criou tudo que existe, então quem criou? Um Big Bang que produz uma explosão cósmica? Então vamos pensar, o que fez essa explosão? O que deu origem a essa explosão? Uma reação química que organizou as moléculas e os gases. Então é estranho, né? Como tudo se formou com tantos detalhes vindo de uma explosão. Eu acho estranho realmente esse ponto de vista. Eu acho que teve um criador de todas as coisas. É isso, meu ponto de vista inicialmente é isso. Então agora nós vamos ouvir a opinião do Dr. Minoru a respeito da evolução. Certo. Então, queridos espectadores, vamos ser racionais por um momento, né? Quer dizer, então, que um Deus me criou e uma inteligência superior criou tudo que existe. Né? Pelo amor de Deus, não, né? Primeiro eu vou explicar o que é ciência. Ciência é um corpo de conhecimento sistematizado adquirido através de observação, pesquisas e experiências reais. Diferente do criacionismo, que se baseia em um livro, a evolução pode ser comprovada e observada. Senhores, é provado que a vida foi gerada de um organismo não vivo, e não foi preciso nenhuma inteligência para que surgisse vida. A evolução significa que todos somos primos distantes, basicamente. É o que nós humanos evoluímos a partir de um macaco, não é verdade? Adolescente, telespectador, não é isso que está escrito no seu livro da escola? Senhores espectadores, fica claro a progressão de formas de vida simples, evoluindo para formas de vida mais complexas. Isso já é uma verdade absoluta na classe científica. Doutor Leandro, nosso planeta data de 4,5 bilhões de anos. O senhor não acha que é tempo suficiente para que a evolução seja uma teoria mais do que válida? Sem mais. Doutor Minoru, atualmente a classe científica reconhece que existe uma mente inteligente por trás da criação. A ciência se baseia em observação e não existe nenhum experimento observacional que comprove a criação de seres vivos através de seres não vivos. Se observarmos a célula, a menor unidade do ser humano, veremos no seu centro uma estrutura chamada núcleo, estrutura altamente complexa que não poderia se originar de algo simples. E já existem comprovações científicas de que a Terra não tem milhões de anos, mas sim menos de 20 mil anos. E isso foi possível através da análise do carbono 14. Senhores espectadores, ou decidimos ver a criação pelos olhos dos homens, ou decidimos vê-las pelos olhos de Deus. Lá em Salmos 19:1, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se você olhar para si e para o seu amigo, por exemplo, vai ver como Deus nos fez de modo especial e admirável, segundo Salmos 139:14. Cabe somente a nós escolhermos em que queremos acreditar. Se é pela fé naquele que vive ou em fatos científicos. Não tenho nada mais a declarar. Só isso mesmo. Bom, depois dessas declarações um pouco calorosas, uma tensão rolou assim no ar, né? Eu quero perguntar, doutor Minoru, você tem algo mais a declarar para nós? Não, nada mais a declarar. Ok, então eu agradeço a vocês pela sua participação, por estar aqui conosco. E é isso, espero que vocês tenham entendido e tenham tomado uma conclusão certa a respeito disso.
E aí, Conectins, beleza? Olha, hoje nós vamos falar sobre o princípio das coisas, o princípio da humanidade. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração rápida aqui? Baixe sua cabeça e ore aqui comigo. Senhor Deus, obrigado por esse dia, que as tuas palavras aqui sejam faladas, nos ensina, que possamos aprender bastante aqui hoje. Amém. Olha, apesar do que você possa ter estudado, do que você possa ter visto no seu livro de ciências aí, existe sim um Deus poderoso que criou você, que me criou, que criou o mundo onde nós vivemos e o universo que a gente vê aí. Tudo isso não surgiu do acaso, não surgiu do nada. Lá em Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha, hoje em dia, a comunidade científica em geral concorda que o universo ele teve um início, ele teve um princípio. Só que a Bíblia já trazia justamente nesse versículo essa afirmação há mais de 3.500 anos atrás. Na realidade, essa é só mais uma das descobertas científicas, mais um fato científico que a Bíblia já afirmava, já trazia para a gente há milhares de anos atrás. Vamos dar uma olhada em alguma dessas descobertas? Primeiro aqui, a Terra é redonda. Antigamente, as pessoas... Na verdade, até hoje em dia, né, tem gente que acredita que a Terra é plana, mas, por favor, não acredite nisso não, tá? Isso aí já caiu por terra. Lá em 1500, 1600 e pouco, os navegadores eles já conseguiram, com as suas embarcações, dar a volta ao redor do globo terrestre e eles conseguiram provar para a gente que a Terra é de fato redonda. Mas dê uma olhada aqui, o que diz lá em Isaías 40:22. Diz assim: Deus é quem está sentado acima da redondeza da terra. Tá vendo só? Deus ele já afirmava isso há milhares de anos atrás. Segundo fato científico aqui, a Terra flutua livremente no espaço. Você provavelmente sabe disso, mas antigamente as pessoas acreditavam que a Terra estava apoiada em alguma superfície. Isso até dava margem para algumas teorias bizarras, tipo... a Terra está apoiada nos braços de um poderoso guerreiro, ou a Terra está apoiada em cima de uma tartaruga gigante. Existiam teorias bizarras como essa. Mas dá uma olhada no que a Bíblia diz lá em Jó 26:7. Fala o seguinte: Deus estende o céu sobre o espaço vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Isso aí, ó, há milênios atrás. Terceiro fato científico aí para você. O centro da Terra é fogo. Muito antes dos cientistas descobrirem que nós temos a crosta, depois o manto, depois o núcleo da Terra, que está a milhares de graus Celsius, a Bíblia, já dizia para a gente, lá em Jó 28:5, da Terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Para terminar aqui, quarto fato científico para você, a existência de micróbios. Só no século XIX que Louis Pasteur ele conseguiu mostrar para a gente que de fato existem micro-organismos que eles se proliferam em locais onde há podridão, justamente quando há esse contato com o ar. O interessante é que há milênios atrás, milhares de anos atrás, Deus ele já avisava os judeus sobre a necessidade de guardar alimento num local seguro, onde não houvesse muito contato com o ar. Olha o que diz lá em Números 19:15. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Como eu já falei, os cientistas hoje, em geral, eles acreditam que houve um início para o tempo e espaço, houve um início para a matéria que a gente vê. Mas existem teorias, né, que dizem que o universo ele sempre existiu e sempre existirá. O que acontece é que essa teoria ela vai de encontro com uma das afirmações mais categóricas que a Bíblia diz para nós. Que tudo que nós vemos com os nossos olhos, ele teve um começo, teve um princípio. Veja bem, tudo que nós contemplamos com os olhos teve um começo. Mas aí vem algumas perguntas. Quem criou todas as coisas? De onde você veio? Quem criou o mundo onde nós vivemos? Nós só podemos encontrar essas respostas pelo conhecimento de Deus. Lá em Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E dê uma olhada no que diz lá em Jeremias 51:15. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Deus, com a sua palavra, com o seu poder, criou todas as coisas. Agora, que é interessante, dê uma olhada agora
o que diz lá em Salmo 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Olha só, as estrelas, os planetas, os corpos celestes, todos eles foram formados pelo sopro da boca de Deus. Agora, só para a gente colocar as coisas mais em perspectiva, para a gente ter uma noção da grandeza do nosso Deus, dê uma olhadinha nesse vídeo aí. O planeta Terra visto por outro ângulo. Agora compare a imensidão desse planeta com o restante do universo. Vamos falar de tamanho. Qual o tamanho dos objetos flutuantes no nosso universo e o quão grandes eles podem se tornar? Aprecie a seguinte comparação. Começando com um objeto grande, a nossa Lua. Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, você está aqui, Netuno, Saturno, sem os anéis, Júpiter, o Sol, nossa própria estrela, Sirius A, Pollux, gigante laranja, Arcturus, gigante vermelha, Aldebaran, gigante vermelha, Rigel, supergigante azul, Pistol Star, hipergigante azul, Antares A, supergigante vermelha, Mu Cephei, supergigante vermelha, VY Canis Majoris, hipergigante vermelha, maior estrela conhecida. Tamanho da Terra. Esta estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um avião de passageiros voando ao longo da superfície desta estrela a 900 km por hora. Isto levaria 1.100 anos para darmos uma volta. No entanto, isto é apenas um pequeno ponto entre centenas de bilhões de estrelas que formam nossa galáxia. E há uma centena de bilhões de galáxias por aí. Então veja bem, Deus criou tudo mediante a sua palavra poderosa. Ele falava e as coisas apareciam. Isso pode até ser um pouco difícil de entender, mas aí você tem que prestar atenção que esse é o nosso Deus poderoso, onipotente. Então, se ele disse, haja luz, houve luz. Agora, se Deus diz, eu quero um copo d'água, tá vendo só? Porque ele é Deus. Mas agora, se eu quiser dizer, eu quero que esse copo suma, o copo continua aqui, porque ele não é Deus, porque eu não sou Deus, né? E Deus fez tudo do nada. Vamos dar só uma olhada de novo, o que diz lá em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Outra coisa importante é, todas as coisas criadas apontam para o Criador. Dê uma olhada lá em Salmo 19:1. Diz o seguinte,
Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. A criatura aponta para o Criador. Olha, quando a gente vê um objeto, um carro, uma câmera, uma televisão, a gente não pensa assim, esse objeto ele veio do nada. As partículas elas foram se juntando ali e uma hora o objeto apareceu. Não, a gente sempre pensa que por trás de um objeto criado existe uma inteligência, uma habilidade, existe um planejamento para que aquele objeto seja criado. O objeto aponta para o Criador. No nosso caso, é a mesma coisa. Veja só. Olha só como nós somos complexos. Todos os nossos sistemas, as nossas emoções, o nosso DNA que consegue controlar isso tudo. Tudo isso não veio do nada. Foi Deus que nos criou de forma planejada. Dê uma olhada no que diz lá em Romanos 1:20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A Bíblia está dizendo para a gente que quando a gente para olhar, a gente para estudar as coisas que foram criadas, a gente não pode chegar a outra conclusão senão de que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus todo-poderoso. E hoje em dia, existe uma teoria muito difundida por aí, a teoria do Big Bang, que diz que toda a matéria, toda a energia que a gente vê que foi criada, veio a partir de uma explosão. Dá só uma olhada aqui. De acordo com essa teoria, o universo ele tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Como é que se chegou nesse número aí? Eu não sei, né? Eles também não sabem. Essa teoria também diz o seguinte: o universo ele foi formado a partir de uma esfera pequena. Depois se formou uma nuvem de elementos. De onde que veio essa esfera, de onde que veio essa nuvem de elementos também não se sabe, né? A partir da interação entre essas coisas se formaram os primeiros elementos químicos. Aí com o tempo, com o aumento da pressão, com o aumento da temperatura, houve uma grande explosão e aí a partir de tudo isso apareceu esse universo que a gente vê aqui. Presta atenção. Eu nunca vi uma explosão que resultasse numa coisa organizada. Mas eles estão querendo dizer para mim que a partir de uma explosão surgiu todo esse universo organizado, todo esse universo complexo que a gente vê por aí. Olha, você precisa de mais fé para acreditar nisso do que para acreditar na criação de Deus. O interessante é que, mesmo com essa teoria tão difundida hoje em dia, menos de 5% da população hoje em dia se considera ateu. O problema disso, sabe qual é? O seguinte, se Deus não existe, eu não preciso prestar conta com ninguém. Se Deus não existe, eu posso viver a vida da forma como eu bem entender. Se Deus não existe, não existem valores morais, não existe certo e errado. Então, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver como eu bem quiser. A Bíblia, ela já falava sobre os ateus. A Bíblia, ela já falava sobre os ateus. Olha só. Lá em Salmo 14:1, fala o seguinte: o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Dizer que Deus não existe é só uma justificativa para que eu viva a vida da forma como eu bem entender, da forma como eu quiser, e uma desculpa para que eu não obedeça a Deus. O problema disso é, quer eu acredite ou não que isso é verdade, a verdade ela vai continuar sendo verdade. E a verdade da Bíblia é a seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu creio nisso. E eu digo para você o seguinte: a melhor escolha para você é acreditar na verdade da Bíblia. Agora, para você entender melhor como de fato se deu esse princípio, o Leandro vai continuar a partir daqui, beleza? É isso aí, adolescente. Então, dando continuidade aqui, agora eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Quando Deus decidiu criar o universo, ele não estava sozinho. É isso aí. E para você entender isso daí que eu acabei de falar, você precisa entender um conceito que é a Trindade. Trindade não é só um sobrenome. Também é o conceito de que Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo. Então a Bíblia diz que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. E esses três são um só. Certo? Sei que parece um pouco complicado de entender, mas conforme a gente for falando, você vai entender. Certo? Então, essa trindade já estava presente na criação. Né? Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos na criação. O Espírito Santo se movia
sobre a face das águas. Então a Bíblia diz, lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito que ele está falando é o Espírito Santo. E Jesus também estava presente na criação. Você pode até achar que não, mas preste atenção. Lá em João 1, de 1 a 3, vai dizer para a gente o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então aí fica claro, essa palavra que João estava se referindo era Jesus. Então a criação foi feita por meio de Jesus. Então aí você vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três unidos na criação. Certo? E aí, você já deve ter ouvido que o mundo foi criado em 7 dias, certo? Se você já leu o Gênesis, você viu que o mundo foi criado em 7 dias. E são esses 7 dias que a gente vai bater agora, um por um, para que você saiba o que aconteceu em cada dia e você estude aí melhor essa parte. Então vamos lá? No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Então essa foi a criação do primeiro dia. Observando o primeiro dia da criação, você observa como Deus é poderoso, como o nosso Deus é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Então, através da palavra dele, ele criou tudo do nada. Então, o Minoro aqui já falou, através da sua palavra, Deus disse, haja luz e houve luz. Foi isso que aconteceu. Então, através da palavra de Deus, a luz surgiu em meio às trevas. Como pode ser isso aí? Como pode ter havido luz manhã e noite no primeiro, segundo e terceiro dia, se o sol, a lua e as estrelas não foram criadas ainda? Só foram ser criadas no quarto dia. Isso não é um problema se formos levar em conta que Deus é infinito e onipotente. Deus não precisa do sol, nem da lua, nem das estrelas, nem de qualquer astro para emitir a luz. Ele próprio é a luz. Lá em 1 João 1,5, a Bíblia vai dizer para a gente: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então aí fica claro, você vê que Deus era a luz nos 3 primeiros dias da criação. Que o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia. A gente vai já chegar lá. Lá em Apocalipse 22,5 também vai dizer para a gente: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Então, se referindo ao futuro, quando nós formos morar no novo céu e na nova terra, Deus vai ser a fonte de luz necessária para a gente. E tem mais uma passagem também lá em Lucas 1,37, que evidencia o poder de Deus. Vai dizer o seguinte: pois nada é impossível para Deus. Então, quando você se questionar como isso foi possível, lembre-se que Deus é todo poderoso e onipotente. Certo? Então esse aí foi o primeiro dia, a luz. O segundo dia foi o firmamento. Certo? Então no segundo dia, Deus separou o firmamento de baixo do de cima. A parte de baixo ele deu o nome de água e de cima o nome de céu. E aí tem algumas coisas interessantes sobre o firmamento. Não sei se você sabe, se você já estudou, mas a Terra ela tem várias camadas. E uma delas é a atmosfera, que é a camada que fica mais próxima da gente. E a atmosfera ela é composta por, principalmente, 2 gases, que são o oxigênio e o nitrogênio. Então, o ar que você respira é composto por oxigênio e nitrogênio. E esses 2 gases combinados formam o essencial para que a gente consiga viver, consiga respirar. E esses 2 gases eles são misturados na medida certa. Então observe, se nós tivéssemos uma porcentagem maior de nitrogênio do que oxigênio no ar, nós não iríamos conseguir respirar. Nós iríamos sufocar. E se houvesse uma porcentagem maior de oxigênio do que de nitrogênio, a gente poderia entrar em combustão, que é a queima. Porque você é um adolescente inteligente e você sabe que quanto mais oxigênio, maior ou mais fogo a gente tem. Certo? A Terra ela é o único planeta conhecido até agora que é provido de uma atmosfera com mistura na medida exata dos gases para sustentar a vida humana, animal e vegetal. Então ela tem esses percentuais corretos que eu falei aqui.
para você ver. Então você vê através disso que Deus fez nosso mundo de forma perfeita para as nossas condições de vida. Então lembre-se disso quando você estiver estudando a criação. Então esse foi o segundo dia da criação. Primeiro a gente viu, Deus criou a luz, e o segundo dia, o firmamento. Vamos lá agora para o terceiro dia. No terceiro dia, Deus criou a terra, os oceanos e a vegetação. A terra que eu digo é a terra mesmo, física. Então, como eu falei anteriormente, o Espírito de Deus pairava sobre as águas no início de tudo, certo? E aí, o que aconteceu no terceiro dia foi o quê? A terra estava toda coberta por água, Deus foi lá e dividiu uma parte da terra e a parte das águas. E a parte da terra, ele deu o nome de terra. E a parte das águas, ele deu o nome de oceanos ou mares. Certo? E você sabe, você é um adolescente inteligente, você sabe que sem água a gente não consegue viver. Não é verdade? Então Deus fez a água em abundância para que a gente tivesse de onde tirar o nosso sustento e para a gente sobreviver. Certo? E na parte da terra que ele dividiu, que ele separou, ele fez surgir toda espécie de vegetação. Então, Deus fez com que nascessem árvores frutíferas, infrutíferas, plantas carnívoras, etc. Todo tipo de vegetação que você possa imaginar. E Deus, através disso, fez várias árvores que a gente pode usufruir o fruto, inclusive hoje em dia. Então, fez a mangueira, a goiabeira, a laranjeira, apesar de a gente não ver muito laranjeira aqui em Roraima, mas tudo isso foi feito então nesse dia. Deus criou toda a vegetação que a gente conhece hoje. Para você ver que a criatividade de Deus não tem limites, adolescente? Então Deus fez todas essas frutas que a gente conhece e as que a gente não conhece ainda, foram feitas nesse terceiro dia. Certo? Então vamos para o quarto dia agora. No quarto dia, então, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Então, até o terceiro dia, a luz de Deus iluminava a terra. No quarto dia, ele fez os nossos astros, o sol, a lua e as estrelas. Esses astros eles têm funções específicas que você já deve ter estudado, mas vamos dar uma revisadinha aqui. O sol e a lua, além de marcar o dia e a noite, eles também servem para nos ajudar a marcar estações e anos, certo? Você sabe que a Terra ela tem dois tipos de movimento, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo, que ela gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento se dá em 24 horas, que é o que a gente conhece como dia, certo? E ao mesmo tempo ela faz um movimento de translação, que é a volta completa ao redor do Sol, que dá um total de 365 dias e 6 horas. É por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto. Você junta as 6 horas dos 4 anos e forma um dia de 24 horas. Conectinhos também à cultura. E você sabia que o nosso planeta tem a distância exata do Sol para que a gente possa viver tranquilamente? Se a gente tivesse um pouco mais perto do Sol, a gente não conseguiria viver porque estava todo mundo queimado. E se a gente tivesse um pouco mais distante, o frio seria tão absurdo que a gente não ia ter condições de vida. Então você vê que Deus fez exatamente a Terra no lugar que ela tem que estar para que possa haver condições de vida excelentes para a gente. Deus pensa nos mínimos detalhes, adolescente. Lembre isso aí. Só revisando, então a gente viu os primeiros 4 dias. No primeiro dia foi feita a luz. No segundo dia foi feito o firmamento. Terceiro dia, a separação da terra, das águas e a vegetação. No quarto dia, sol, lua e estrelas. E no quinto dia, foram feitos os animais marinhos e as aves. Então Deus fez todas as aves que existem no mundo, aquelas que você já viu, aquelas que você não viu, aquelas que você sabe que existem, aquelas que você não sabe que existem, inclusive o morcego. E também fez os animais marinhos, todos aqueles animais que habitam nas águas, desde o maior até o menor. Curiosidade, você sabia que o maior animal que existe no planeta é a baleia azul? É isso aí, a baleia azul pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 160 toneladas. Então, quando você pensar que você está um pouco acima do peso, lembre da baleia azul, que pesa 160 toneladas.
Certo? Então esse foi o 5º dia. Deus fez os animais marinhos e as aves. E no 6º dia, o 6º dia é bem interessante. Deus fez os animais terrestres e fez a obra-prima da sua criação. O homem, eu, você e toda a humanidade que a gente conhece. Então, nos 5 dias anteriores que Deus criou a terra, ele deixou a terra pronta para receber os animais terrestres e o homem. Deus fez os animais terrestres no 6º dia de acordo com suas espécies. Todos esses gêneros, espécies, famílias, filos que você vê hoje, que você já estudou ou vai estudar, Deus fez naquele dia. Certo? Então isso aí refuta a ideia de que todos os seres humanos, os seres vivos que evoluíram vieram a partir de uma única espécie. Então naquele dia Deus já fez os animais de acordo com as suas espécies, divididos tudo certinho. E aí você pode se perguntar, quem criou Deus? Se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? A resposta, adolescente, é que Deus sempre existiu e sempre vai existir. Então Deus é eterno. Ele não poderia ser criado, porque senão ele não seria Deus. E foi ele quem criou todas as coisas que existem no universo. Ele não teve início, não vai ter fim. Então ele é eterno. E nada nem ninguém existia antes do princípio. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nada havia antes disso. Salmos 92 vai dizer assim para a gente: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então com essa passagem fica evidente de que Deus existe desde muito antes e vai continuar existindo para sempre. Outra passagem que a gente pode ver também é Jó 36:26. Acompanha aí comigo. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Então você pode ver que a gente não tem como medir os anos da existência de Deus. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Certo? Então lá no 6º dia Deus criou os animais e aí já estava tudo pronto para a cereja do bolo da criação. Foi quando ele criou o homem. E ele criou o homem de uma forma especial. Nós, como eu já falei, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Ele criou todo o universo pensando na gente. E ele fez o ser humano, nós, os seres humanos, diferente de todas as outras espécies de animal. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Isso é muito importante que você saiba. Leia comigo Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aí você vê que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A gente pode pensar, temos emoções, a gente faz escolhas, assim como Deus também pode e faz. Quando a gente vê que Deus fez a gente conforme a imagem e semelhança dele, não necessariamente a aparência física, mas ele fez a gente da forma como ele é. Tem sentimentos, tem emoções, pode fazer decisões. Então Deus se ira, Deus se alegra, Deus se entristece, assim como eu e você também. E isso só acontece porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E você sabe que todas as formas de vida que existem, nós, os seres humanos, somos as únicas capazes de ter um raciocínio. Certo? Nós somos chamados animais racionais. Então é por isso, por termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós podemos fazer isso. Deus poderia ter feito a gente parecido com qualquer outra coisa na criação dele, mas não, ele decidiu fazer semelhante a ele, para você ver a importância que nós temos para Deus. Você poderia ser como um gato, como um canguru, um urso polar, como uma preguiça. Tem uns que até parecem um bicho preguiça. Mas diferente dos animais, nós podemos pensar e tomar decisões. Então Deus fez a gente de uma forma especial. Ele nos deu a criatividade que ele também tem. Então o ser humano consegue pensar, construir, desenhar, fazer diversos tipos de arte. Tudo isso porque Deus nos deu essa capacidade. Pense aí, você alguma vez já se sentiu assim?
Pois é, adolescente. Então, a próxima vez que você se sentir assim, lembre-se que Deus fez você de uma forma especial. Deus não cometeu nenhum erro ao ter criado você. Tudo existiu dentro do propósito dele. Então, você não é um erro. Você foi criado com um propósito. Deus não faz porcaria e Deus não vai errar. Então, se ele fez você, fez com que você chegasse ao mundo, ele não errou. Ele tem um propósito na sua vida. Talvez você não goste de alguma parte do seu corpo, você se acha meio feio, ou magro demais, ou gordo demais. Né? Às vezes você pode dizer assim, eu sou tão magro que o meu chuveiro só tem um furo. Ou então, eu sou tão feio que até o Rexona me abandona. Ou também você pode dizer que é tão feio que quando você nasceu, o médico, ao invés de dar um tapinha no seu bumbum, ele deu na sua cara. Mas isso daí não é a verdade. Certo? Você pode até achar que você é feio, mas Deus, aos olhos de Deus, você é lindo. Porque Deus não comete erros e Ele fez você perfeito. Muitas das vezes aquilo que você encara como falha de Deus pode ter sido uma bênção ou algo que Ele está usando para te proteger de alguma coisa. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Existe uma história de uma moça que era de uma família em que todos os integrantes da família eram loiros dos olhos azuis. E essa jovem, ela nasceu, diferente de toda a família, com os olhos castanhos, assim como os meus. E por muito tempo, durante a infância e a adolescência dela, ela achou que ela era a rejeitada da família, porque ela não era igual aos outros, ela não tinha olhos iguais, e ela se sentia diminuída por isso. Mas depois de alguns anos, o tempo foi passando, ela se dedicou na sua igreja. Então ela foi enviada para a Índia, com uma missão especial de resgatar as crianças que eram oferecidas como sacrifício para os deuses. E a Índia, por ser um país que tem muitos deuses, eles rejeitam o Deus cristão como uma divindade deles. Então eles não gostam muito de missionários. E se essa moça não tivesse os olhos castanhos, mas tivesse os olhos azuis que sua família tinha, ela seria facilmente percebida como uma missionária e não ia conseguir cumprir a sua missão ali, que era resgatar essas crianças e levar o evangelho de Cristo a elas. Então, da próxima vez que você achar que tem alguma falha no seu corpo, lembre-se dessa história e lembre-se que você pode ter sido agraciado por Deus com alguma coisa. Você foi feito da forma necessária para cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Então, talvez se você fosse um pouco mais alto, ou um pouco mais bonito, um pouco mais rico, você não quisesse saber de Deus. Mas por você ser do jeito que você é, a palavra de Deus chegou até você e você aceitou. E lembre-se que Deus está mais preocupado com o seu coração do que com a sua aparência. Então, você não precisa se preocupar demais com a sua aparência, porque para Deus ela não tem uma relevância muito grande. Tem adolescentes que são revoltados por causa de alguma deficiência física que possuem ou alguma coisa que julgam feia no seu corpo e não confiam em Deus. Mas você não pode ser assim. Você tem que saber que Deus te fez desse jeito, com o propósito dele. E lembrar disso, quando você se sentir meio inseguro, com autoestima baixa, lembrar que você foi feito com um propósito. Então, através do jeito que você é, o propósito de Deus vai ser atingido na sua vida, se você deixar que isso aconteça. Sabe o que é legal? Deus nos ama do jeito que a gente é. Muitas vezes a gente é excluído pela nossa condição financeira, status social, ou porque a gente é feio mesmo, aos olhos dos homens, mas Deus não faz isso com a gente, Ele não faz acepção de pessoas, então Ele te ama do jeito que você é e te aceita do jeito que você é. Leia comigo Salmo 139, do versículo 13 ao 16, e você vai entender isso que eu estou falando. O salmista diz assim: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo, Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma sei disso muito bem. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Então você consegue ver que Deus se dedicou a formar você, cada parte do seu corpo. Então a gente vendo tudo isso, olhando todos os outros dias da criação também,
quando a gente pensa sobre a complexidade da vida do universo, é lógico a gente pensar que teve um Criador inteligente e amoroso por trás disso, né? A gente não veio do acaso, né? E ainda, além de ter criado a gente com maior amor e carinho, ele forneceu tudo que a gente precisa para viver, né? Então a Bíblia apresenta Deus como o Criador e aquele que sustenta a nossa vida também, é o nosso sustentador. Um Deus tão grande e poderoso assim, ele se importa com você. Então você é importante para Deus. Você pode até pensar assim, quem sou eu para que eu seja tão especial para Deus? Lá em Salmos 8, versículo 3 ao 5, o salmista também faz essa mesma pergunta. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então você vê aí que um Deus tão poderoso assim, né, não poderia amar a gente que é uma criatura tão desprezível. Mas ainda assim, ele nos ama. E ele fez tudo que existe, todo o universo, para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele. Nos colocou aqui para que a gente pudesse ter esse relacionamento. Então Deus nos ama profundamente. Ele nos ama tanto que ele foi capaz de dar a vida do seu filho, dar a sua vida por nós. Ele é santo, Deus é santo, e consequentemente ele não pode ter um relacionamento com pessoas pecadoras, mas ele nos deu esse caminho para que os nossos pecados fossem perdoados. Então Jesus, através do seu sacrifício na cruz, fez com que a gente pudesse voltar a ele e reatar esse relacionamento que ele nos criou para ter. Deus nos oferece a salvação, e tudo que a gente precisa fazer é aceitá-la. Então você não precisa se matar ou fazer um esforço sobre-humano para conseguir a salvação. A única coisa que você precisa é aceitar. Deus te oferece a salvação e o perdão dos seus pecados. E você só precisa dizer sim, eu quero isso para a minha vida. Se você nunca tomou essa decisão, aproveite para refletir sobre tudo isso que a gente está falando hoje aqui para você e decida fazer o Jesus o Senhor da sua vida. Se você quiser, você pode repetir essas palavras aqui comigo. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos e diga assim: Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu reconheço também que o teu amor por mim é imenso e agradeço o sacrifício do teu filho por mim naquela cruz. Nesse momento eu decido aceitar a tua salvação e entregar a minha vida para ti, para que sejas o Senhor da minha vida. Amém. É isso aí, adolescente. Se você fez essa oração verdadeiramente, pode ter certeza de que Deus ouviu e você acabou de se tornar filho de Deus. E agora, para a gente encerrar por hoje, vamos ver o que aconteceu no 7º dia da criação, né? Então, no 7º dia, Deus descansou da obra que havia feito. Lá em Gênesis 2, de 1 a 4, diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história da origem dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez terra e céus. Então Deus, depois de passar 6 dias criando todo o universo e tudo que nele existe, ele descansou. E ele fez isso como um aprendizado para a gente, que a gente também precisa descansar. Deus quer também que você um dia possa descansar junto com ele. Também, através disso, Deus santificou aquele dia. Então é importante que você tire um dia da semana para pensar em Deus, em como agradá-lo. Na nossa cultura, a gente faz isso no domingo, que o domingo é o dia de participarmos dos cultos, voltar o nosso pensamento inteiramente para Deus. Então foi através disso que a gente teve essa tradição. E também o outro benefício do descanso é que quando você descansa, a sua mente funciona melhor, você toma decisões mais sábias. Então Deus descansou naquele dia pensando em tudo isso. Então esses foram os 7 dias da criação que a gente viu. Vamos revisar aqui rapidinho. O primeiro dia Deus criou a luz. O segundo dia o firmamento. O terceiro dia Deus separou a terra dos oceanos e criou a vegetação. No 4º dia, sol, lua e estrelas. No 5º dia, os animais marinhos e as aves. No 6º dia, os animais terrestres e o homem. E no 7º dia, Deus descansou.
Na próxima semana a gente continua essa série de mensagens. Sem a graça de Deus, o que seria de nós? Vamos cantar conosco! Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim. Meu velho esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Porque tenho as riquezas de Deus, isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, vive na rocha estou, e a rocha é Cristo, sabe que isso é tudo para mim, isso é a graça. Chamado escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado e meu pecado foi lavado. Teu doce amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, firme na rocha estou, e a rocha é Cristo. Isso é tudo para mim, isso é a graça. Graça, meu pecador, eu sou livre de você. Yeah, yeah. Eu não vivo desse mundo, toca o que me abre de lugar. Chamado escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado e meu pecado foi lavado. Teu doce amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, firme na rocha estou, e a rocha é Cristo. Sabe que isso é tudo para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, firme na rocha estou, e a rocha é Cristo. Sabe que isso é tudo para mim. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é a graça. Esse foi o nosso Conectins de hoje. Não esqueça de dar o like no vídeo, comentar aqui se você gostou e se inscrever no canal da IBM no YouTube. E não esqueça, no sábado que vem, vem pro Conectins!